Tem histórias que, não importa quanto tempo passe, parece que aconteceram ontem, né? Hoje a gente vai mergulhar num caso de quase 50 anos atrás, que, por incrível que pareça, nunca esteve tão atual. Um crime que parou o Brasil e que até hoje ecoa em debates, filmes e séries. Vamos entender juntos por que a história de Ângela Diniz ainda é tão importante. Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que faz um crime lá de 1976 ser tão magnético a ponto de ser recontado de novo e de novo hoje em dia? Como a gente vai ver, essa é uma história que vai muito além de um assassinato. É sobre a luta por justiça e a transformação de toda uma sociedade. E a prova de que essa história está mais viva do que nunca está por toda parte. Ela virou um podcast super premiado, um filme que saiu faz pouco tempo e, olha só, tem até uma minissérie vindo por aí. É impressionante como a narrativa da Ângela Diniz continua relevante e com tanto para ensinar. Mas, calma lá. Para a gente entender o crime, primeiro a gente precisa conhecer a mulher. Afinal, quem era essa tal de Ângela Diniz, a famosa Pantera de Minas? A Ângela era a figurinha carimbada nas colunas sociais. Mas não era só pela beleza, não. Ela era vista como uma mulher à frente do seu tempo, que quebrava regras, dona do próprio nariz. E isso, numa sociedade super conservadora como a daquela época, incomodava. Incomodava muito. E para ter uma ideia do tamanho do choque, a gente precisa lembrar de uma coisa: o desquite. Naquele tempo não existia divórcio. O desquite era uma separação que não deixava ninguém casar de novo. Então, quando Ângela, uma mulher desquitada, começou a viver novos romances abertamente, nossa, ela estava batendo de frente com as regras sociais. Para muita gente, era um escândalo. E essa imagem de mulher livre, de mulher transgressora, seria usada contra ela da forma mais trágica possível lá no tribunal. Vamos agora para os eventos que levaram à sua morte e ao julgamento que deixou o país de queixo caído. Os fatos são brutais, diretos. Depois de decidir colocar um ponto final no relacionamento que já era bem conturbado, a Ângela foi assassinada. O namorado dela, o Doca Street, deu 4 tiros nela. Tudo isso na casa de praia dela, em Búzios. Um fim terrível para uma decisão que era sobre liberdade. O que veio depois, no tribunal, foi talvez tão chocante quanto o crime. A defesa do Doca Street se agarrou numa tese chamada legítima defesa da honra. E o mais absurdo é que esse argumento, que nem existia formalmente na lei, era usado e muitas vezes aceito para justificar o assassinato de mulheres. A estratégia no tribunal foi cruel. Eles não negaram o assassinato, mas tentaram inverter a culpa. A Ângela foi transformada de vítima em ré. Com palavras como essas aí, a defesa pintou o retrato de uma mulher que, na visão deles, mereceu morrer. E essa frase do advogado de defesa, o Evandro Lins e Silva, resume bem a lógica perversa daquele julgamento. Basicamente, ele argumentou que diante de uma mulher fatal como a Ângela, a violência era a única resposta que um homem de honra poderia ter. É inacreditável. E o veredito? Bom, foi um soco no estômago da nação. Doca Street foi condenado a só 2 anos. E como ele já tinha cumprido uma parte desse tempo, ele simplesmente saiu andando livre do tribunal. A mensagem que a justiça passou naquele momento foi devastadora. Mas a história não acabou ali, não. A revolta com esse resultado foi tão grande, mas tão grande, que gerou uma reação nunca antes vista, dando voz a um movimento que estava começando a ganhar muita força no Brasil. E então, um grito tomou conta das ruas: quem ama, não mata. Uma frase tão simples, mas que virou um lema poderosíssimo. O caso da Ângela Diniz se tornou o estopim para o movimento feminista que explodiu no país, exigindo justiça e o fim da impunidade. Aqui a gente vê direitinho a linha do tempo. O assassinato em 76, o primeiro julgamento em 79, que causou aquela onda de indignação. E aí, finalmente, com a pressão popular, vem um novo julgamento em 1981 que prometia reescrever essa história. Dessa vez, o clima era completamente outro. A sociedade já não ia mais engolir a mesma desculpa. A tal da defesa da honra perdeu força, e o Doca Street foi, enfim, condenado como assassino, pegando uma pena de 15 anos. Foi uma vitória simbólica gigante. Isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. Porque o legado do caso Ângela Diniz vai muito além da condenação do assassino dela. Ele plantou sementes de mudanças que levaram décadas para florescer. E olha só que impressionante o legado duradouro desse caso. Décadas depois, em 2023, o Supremo Tribunal Federal finalmente bateu o martelo. A tese da legítima defesa da honra é inconstitucional.
Aquele mesmo argumento que quase livrou um assassino foi oficialmente proibido na justiça brasileira. Uma vitória que começou lá atrás com a luta por Ângela Diniz. A batalha na lei foi vencida. Mas e na sociedade? Como a própria ministra Carmen Lúcia alertou durante essa decisão histórica, a luta está longe de acabar. A mentalidade que culpou a Ângela pela própria morte ainda existe por aí. E, infelizmente, os números da violência de gênero hoje no Brasil continuam a nos assombrar. Os dados que a gente vai ver agora do primeiro semestre de 2025 mostram um quadro bem preocupante. Começando pelo número de feminicídios. Isso dá uma média assustadora de 187 estupros notificados por dia. É um número que escancara a violência que tantas mulheres ainda sofrem. E para completar, foram mais de 86 mil denúncias de violência contra a mulher. Cada um desses números é uma vida, uma família, impactada por essa cultura que a gente está discutindo desde o começo. E assim, a história da Ângela Diniz nos joga de volta àquela primeira pergunta, mas agora com um novo olhar. A lei mudou, é verdade. A defesa da honra não cola mais no tribunal. Mas e a sociedade? Será que nós mudamos o suficiente? A resposta para essa pergunta talvez continue sendo escrita todos os dias.